Entre 2014 e 2016, documentos do regime militar foram digitalizados e ficaram disponíveis no sistema do Arquivo Nacional. Lá estavam registros da Divisão de Censura de Diversões Públicas, focada em fiscalizar peças de teatro, filmes e a música, que estava em seu auge nos anos 60 e 70. E foi assim, só bem recentemente, que muitos descobriram quanto a ditadura não só ajudou a manter o racismo no Brasil, como inibiu ícones e até uma resistência negra organizada. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura nacional. Só entre 1971 e 72, um artista de nome Joaquim Teodoro enviou mais de 100 canções para a avaliação da censura e teve 10 sambas vetados, se tornando o compositor de samba mais censurado do gênero. Só tem um detalhe: você provavelmente nunca ouviu falar dele e se você pesquisar sobre ele na internet, você não vai achar quase nada. E aparentemente as suas canções eram bem simples, falavam do dia a dia, do comportamento humano, tinham alguns casos biográficos de amor e de infância do compositor e havia também letras religiosas, mas não católicas, e sim do candomblé e da umbanda. Mas até aí nada demais. Clara Nunes, no mesmo período, estava vendendo milhares de discos e se tornando a maior voz do momento, se vestindo de branco e cantando tributo aos orixás, por exemplo. Porém, havia um detalhe sobre Joaquim Teodoro que deve ter contado para que a censura implicasse tanto com ele: seu nome artístico, Kim Negro. O curioso é que poucos sequer sabiam que Kim Negro era compositor. Isso porque ele era mais conhecido como ator e diretor de cinema. Participou de 18 curtas e longas-metragens entre 1970 e 80, incluindo vários filmes dos Trapalhões, Rainha Diaba, Rio Babilônia. E um filme sobre ele mesmo e dirigido por ele, Um Crioulo Brasileiro, de 1972, segundo matéria de 2017 do site O Globo. Mas Kim Negro não só detinha esse segredo, como usava dele para cantar sobre algo bem específico: a cultura negra brasileira, com uma forte pegada político-social. Kim exaltava a beleza da sua comunidade negra, o candomblé, a umbanda, a macumba e a capoeira, e a malandragem dos africanos que dançavam na cidade grande, como ele mesmo dizia. Portanto, diferente de Clara Nunes, ele era um homem negro cantando sobre sua vivência negra. Um perigo. O que a censura podia fazer então? Proibir as músicas, pois para ela o português de Kim era horrível, as letras de mau gosto, sem sentido, um emaranhado de palavras jogadas a esmo. Uma vez que o samba sempre teve suas origens enraizadas na comunidade negra, não era raro a censura implicar com muitos sambas. Em 1974, no meio de sua performance no Rio de Janeiro, um policial interrompeu Noca da Portela cantando o País dos 100, só porque ele dizia: "Eu tô vivendo no país dos 100, dos sem terra pra plantar, sem teto pra morar". No ano anterior, Flor Negra, de Elton Medeiros, Cristóvão Bastos e Antônio Valente, abordou o legado da escravidão em sua letra: carregar a dor da escravidão, transformada em flor no coração, em negra flor da mesma cor da escuridão, onde cresceu sem ver a luz do sol. Não foi aprovada, segundo a censura, porque tinha um conteúdo que permite lembrar a situação social do negro em nossa história. Ou seja, era literalmente negação da realidade. Como conta a pesquisadora e historiadora Gabriela Abreu, os militares até suprimiram a categoria raça do censo de 1970 que eles organizaram. E como ela também diz, aspas, havia deliberadamente um desejo da ditadura e dos governos militares de apresentarem o Brasil como um paraíso racial, como um lugar que não havia racismo. Por isso, um bloco de carnaval em Salvador não teve nem autorização da Polícia Federal para se chamar Poder Negro, em referência ao Black Power gringo. A polícia disse que o nome trazia uma conotação negativa. Em 1975, o bloco se autodenominou Ileaie, Nossa Casa ou Nossa Terra, em Iorubá, e desfilou pela primeira vez na avenida só com pessoas negras, menos de 100 pessoas, mas só essas pessoas causaram bastante. O jornal à tarde acusou o bloco de racista.
bloco racista Nota Destoante proporcionou um feio espetáculo nesse carnaval. Os integrantes do Ileaê, todos de cor, chegaram até a gozação dos brancos. Sim, o negócio de insinuar racismo reverso é antigo. E a resenha continuava. Não temos, felizmente, problema racial. Esta é uma das grandes felicidades do povo brasileiro. A harmonia que reina entre as parcelas da população, provenientes das diferentes etnias, constitui um dos motivos da inconformidade dos agentes de irritação, que bem que gostariam de somar aos propósitos da luta de classe o espetáculo de lutas de raças. Sim, além de acusar o bloco de racista contra brancos, a nota implicitamente os chamava de comunistas, algo da época, mas curiosamente pouco diferente de hoje. O jornal se retratou anos depois, mas o registro ficou uma prova do pensamento vigente. Enquanto isso, nos subúrbios do Rio de Janeiro, a polícia temia outro tipo de festa que crescia, reunindo milhares, num movimento apelidado de Black Rio. Influenciados pela música internacional, em especial dos Estados Unidos, jovens começaram a se reunir em bailes para ouvir a Black Music brasileira, apelido dado à mistura do funk da época, do soul, jazz, samba e forró. Só que logo os bailes viraram um espaço de expressão e liberdade e se espalhou, chegando até São Paulo, como analisou um relatório de setembro de 77. Aproximadamente 15 mil jovens lotaram o ginásio do Madureira, em sua quase totalidade negros, vestidos à moda black, cabelos cheios, calças boquinhas, camisas extravagantes, sapatos de solas, saltos altos e em cores berrantes, turbantes indianos e cumprimentando-se com os punhos cerrados. Logo, aqueles jovens que se vestiam e imitavam gestos dos negros dos Estados Unidos foram vistos pelos militares como se tivessem uma intenção de criar um clima no Brasil de luta racial. E esses militares passaram a monitorar e se infiltrar nesses bailes, a fim de perseguir gente de lá. Em 1976, Dom Filó, organizador de um desses bailes, foi vigiado e pego na saída de uma festa e passou pela clássica tortura psicológica, sendo jogado num camburão para dar voltas, a fim de assustar, antes de ser interrogado a madrugada toda numa sala escura e sem janelas. Filó só escapou porque meteu o louco. Perguntavam sobre $1 milhão, falavam sobre a CIA. Blefei, disse: se eu sumir, vão invadir isso aqui, já estão me procurando, acham que vai ser assim? Toquei o terror, recordou ele em entrevistas. Afinal, um dos maiores medos da ditadura era que surgisse aqui um Malcolm X, um Luther King ou um grupo como os Panteras Negras, causando uma revolta civil, tal qual lá nos Estados Unidos. Então, qualquer figura que somasse muita admiração precisava ser detida. Tony Tornado foi preso só por invadir um show da Elis Regina e erguer os punhos como os Panteras Negras. Simonal viu sua carreira se evaporar quando os militares o acusaram falsamente de ser um delator deles. Já Erlon Chaves foi preso várias vezes e taxado de negro folgado, safado e abusado, e perseguido até morrer de um ataque cardíaco, só porque numa apresentação televisionada, uma dúzia de moças brancas e loiras de biquíni lhe deram uma bitoquinha na boca. Foi denunciado por assédio moral pela esposa de um dos militares, que o assistia no festival. Em 1976, então, o Jornal do Brasil tentou colocar o movimento Black Rio contra outros movimentos culturais do mesmo período, com uma reportagem intitulada Black Rio, o orgulho importado de ser negro no Brasil. A ideia deles era que esses jovens tinham cedido para o imperialismo dos Estados Unidos, por serem distantes da velha guarda e da bossa nova. Lembrando que o nacionalismo nesse período era tanto de esquerda quanto de direita, então tudo que parecia importado era tido como alienado e odiado. Mas foi graças a Black Rio que saíram ícones como Tim Maia, Cassiano e Hildon. Os militares viram nosso movimento crescendo e mandaram dar um break, deram um chamado na gravadora Warner. Isso chegou na matriz nos Estados Unidos e ela mandou parar com o nosso movimento. Conta Carlos da Fé, o príncipe do soul, um dos maiores
melhores músicos do Brasil. Em entrevista à Folha de São Paulo, o executivo da Philips, o André Midani, um dos primeiros a trazer essas músicas para o Brasil, resumiu bem por que os militares temiam tanto o posicionamento dos nossos artistas negros. Os militares achavam, com toda razão, que se um dia a favela fosse se politizar, se militarizar, era a revolução social neste país. Não sei quem inventou isso, mas se uma vez tive problema, foi quando alguém disse que eu recebia dinheiro do movimento black norte-americano para comandar a subversão nas favelas. Aí passei uns dias ruins. Para a ditadura militar, havia um complô do comunismo internacional para destruir a democracia racial no Brasil, como diz Lucas Pedretti, historiador e doutor em sociologia, e autor de Dançando na Mira da Ditadura. A lógica da ditadura era a seguinte: como não havia racismo no Brasil, qualquer mobilização que colocasse em debate o tema de discriminação ou que promovesse a valorização da cultura negra era subversiva, pois criava um problema racial até então inexistente. Então, conforme o regime militar, os movimentos antirracistas e as associações culturais de pessoas negras é que eram racistas, afirma Lucas. E nem é preciso analisar muito para notar as consequências desse passado hoje. Enquanto nomes como Clara Nunes e Elis Regina resistiram na memória cultural nacional, grandes ícones negros do mesmo período são quase nada lembrados. E ainda existem pessoas pregando a tal ideia de um Brasil tão miscigenado que é impossível ter racismo e que ditadura é coisa do passado. Já chega de falar disso. Vivemos na ditadura do STF. Enquanto isso, os bailes de soul do Black Hill viraram os bailes de funk. E para muitos jovens negros na periferia e nas favelas, a perseguição brutal da polícia não mudou muito da de 50 anos atrás. Oi, sócios! Muito obrigado se você clicou neste vídeo, se você assistiu e chegou até aqui para ouvir a gente um pouquinho mais. Todo ano a gente tenta trazer um vídeo sobre esse período, porque sim, é preciso lembrar. A gente tem um vídeo sobre o Adair José e a sua obra, tem um vídeo sobre mulheres perseguidas da ditadura, sobre artistas também perseguidos da ditadura da questão da música. Vai ficar tudo aqui na descrição, vamos montar uma playlist, caso você ainda não tenha visto, fica aí também a dica. Acho que nem é preciso dizer que a gente preferiu focar na música, mas obviamente não se restringe só a isso. Tem o cinema também, tem também o teatro negro, ele era bastante perseguido, mas isso pode ficar para vídeos futuros. Acho que também fica aí a dica que tem alguns filmes do Kim Negro aqui mesmo pelo YouTube. Tem Rainha Diaba, tem o filme dos Trapalhões em que ele aparece, porque ele realmente foi um artista que a gente não encontrou quase nada sobre ele, nenhuma imagem, então ele fez algumas pontinhas nesses filmes. Se vocês quiserem, a gente também vai deixar aqui na descrição, caso você queira conferir. E é isso aí, sócios! E antes da gente ir embora, vamos lá para nossa frase de engajamento, que é a nossa brincadeirinha que fica aqui no final do vídeo, para você que não sabe o que comentar aqui no canal e quer comentar, e para você que tem interesse também de ajudar a fortalecer os sócios. A nossa frase de hoje vai ser o país dos 100, que é em referência à música lá que a gente citou no vídeo, e se quiserem complementar aí, fiquem à vontade, o país dos sem teto, o país dos sem dinheiro, fiquem na criatividade de vocês. Mas também não esqueçam de deixar o like, sócios, que ajuda muito, ou de ripar esse vídeo aí para contribuir também com o crescimento do canal. E caso queira contribuir de outra forma, lembrando sempre que temos o Apoia-se, onde a partir de R$5 você também está ajudando o sócio e o canal. E também temos o Seja Membro, temos o nosso Pixi, temos também o botão Valeu. Muito obrigado de verdade, muito obrigado por fazerem tudo isso possível e até o próximo conteúdo. Tchau!